Fala pessoal, vamos à nossa primeira aula do nosso curso de capacitação em ciências fisiológicas. Essa será a aula de potencial de membrana e potencial de ação. Essa aula ela já foi realizada, mas por problemas técnicos nós não conseguimos deixar ela gravada e eu estou regravando novamente para deixar salvo para as pessoas que não conseguiram assistir presencialmente conseguirem assisti-la agora virtualmente. Então, vamos iniciar o primeiro assunto aí que é cobrado de um edital específico da prova. Lembrando que na aula anterior, na introdução ao nosso programa aqui de ciências fisiológicas, eu apresentei a literatura que é cobrada nos editais. Aqui a gente tem os 3 livros, que eu usarei imagens, referências na construção dessa aula. Então, a 12ª edição do GAICO, especificamente aqui o capítulo 46. A 14ª edição do GAICO também, especificamente o capítulo 5. E o Silverton, especificamente o capítulo 8. Lembrando que são livros que são cobrados aí, são adicionados como referências aí no edital. Então, por que é importante a gente entender potencial de ação? Porque basicamente é todo o início da comunicação aí que a gente vai ter dos nossos neurônios. Então, se a gente for imaginar, no Brasil se fala português, nos Estados Unidos se fala inglês. E a língua que os nossos neurônios ou o nosso sistema nervoso central utiliza é o potencialês. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O potencial de ação ele vai ser aí uma linguagem universal que vai ser difundida em vários órgãos e sistemas. Então, quando a gente vai estudar potencial de ação, vocês podem até procurar outras aulas aqui no YouTube, vocês vão ver muitas aulas boas explicando sobre o potencial de ação, o que é o potencial de ação. Então, quando você olha de cara, você fica um pouco assustado se você não tem muito contato, ou se você tem muito tempo que vê esse assunto. Por que a gente não começa falando do potencial de ação? Porque eu quero levar vocês a uma construção de raciocínio. Ou seja, o potencial de ação, da maneira gráfica, como a gente está vendo aqui, vai ser um ponto de chegada, e não vai ser um ponto de partida. Ou seja, eu não vou começar explicando o potencial de ação. Tem coisas que a gente precisa saber antes, até chegar no potencial de ação. Lembra que as questões, na hora de responder a prova, o nosso curso é direcionado para isso, para você ser mais assertivo na prova, é a construção de um raciocínio. Eu vou tentar construir um raciocínio com vocês ao longo dessa aula para a gente conseguir entender o que acontece quando essa linha sobe, quando essa linha desce, quando essa linha passa, essa outra linha pontilhada, por que um lado da membrana é negativo, por que o outro é positivo. Então a gente vai ver que isso não é uma coisa de 10 cabeças ou de 7 cabeças, uma coisa assim complexa, mas a gente precisa entender alguns conceitos. Fisiologia é como uma série da Netflix, por exemplo. Então aqui o Breaking Bad é uma série muito conhecida, muito famosa. O que eu quero dizer com isso? Quando você assiste uma série que tem várias temporadas, que tem vários episódios em cada temporada, não faz muito sentido você começar assistindo da 3ª temporada, da 5ª temporada, porque você não vai, por exemplo, no exemplo da série aqui, você não vai entender como que um professor de química virou um traficante reconhecido aí nacionalmente. Ou seja, a história, ela é contínua. Então você assiste o primeiro episódio, você fecha a 1ª temporada, você passa para a 2ª. Então quando você assiste a história inteira, o seriado inteiro, e chega uma pessoa que não assistiu do início e te pergunta por que na 5ª temporada, por exemplo, um professor de química está vendendo metanfetamina, fica difícil para você explicar porque você já tem todo o início da história até aonde você está. Ou seja, fisiologia é a mesma coisa. Então não faz muito sentido eu chegar aqui com vocês e explicar o que é potencial de ação se você não entende como que a gente chegou nesse potencial de ação. Qual que é a lógica que tem por trás. E aqui é o que eu quero trazer para vocês. Para a gente falar sobre potencial de ação, pensando nessa contextualização do conteúdo, eu preciso entender o que é um gradiente de concentração, o que é um potencial de membrana, o que é um potencial de repouso para me conseguir chegar no potencial de ação. Ou seja, você percebe que essa história é uma história contínua.
que tem início, meio e tem fim. Então é isso que eu vou tentar fazer com vocês nessa aula. Então, quando a gente pega uma célula, a gente observa que eu tenho várias cargas que são positivas e que são negativas. Se você olhar para a célula, ela tem limites aqui. Então eu tenho esse círculo preto. Dentro dessa célula, a gente chama de LIC, que significa, é a abreviação para líquido intracelular. E fora da minha célula, eu chamo de LEC, que é líquido extracelular. Olha que interessante. Dentro do LIC, se você observar, eu tenho várias cargas, tanto positiva em azul, você está observando aqui pelo sinal de mais, como negativa em vermelho. E fora da célula também, no leque, eu tenho carga positiva e carga negativa. Se você observar, quanto mais longe da minha célula, eu tenho uma carga positiva aqui, uma negativa aqui. Uma positiva, uma negativa. Uma positiva, uma negativa. Ou seja, essas cargas elas estão meio que um equilíbrio. Ou seja, eu tenho uma membrana com cargas diferentes, mas para cada positivo eu vou ter um negativo. Quando você observa próximo da célula, olha que interessante. Em volta da minha célula, você vai observar que eu tenho só sinais positivos. E dentro da minha célula, eu tenho só sinais negativos. Então, olha a primeira informação importante que a gente vai observar nessa aula, nessa imagem. Eu tenho vários íons, várias cargas positivas e negativas, porém, o que predomina no leque, no líquido extracelular, são cargas positivas. O que predomina no LIC são cargas negativas. Então já guarda essa informação. O leque é positivo, o LIC é negativo. Quando eu falo que fora é positivo e dentro é negativo, se você observar, eu tenho uma predominância. Ou seja, dentro do LIC, aqui, ó, eu também tenho cargas positivas. Ó. Eu também tenho íons que vão ter cargas positivas. Só que se eu for contabilizar, eu tenho mais carga que é negativa do que carga que é positiva. Por isso que, para simplificar, a gente diz que dentro é negativo e fora é positivo. Mas se a gente for levar o pé da letra e for tentar ser muito técnico, você vai perceber que não é que dentro é positivo. Ou seja, não é que o LIC é negativo, na verdade, perdão. É que o LIC ele é menos positivo. Ou seja, se ele é menos positivo, eu vou chamá-lo de maneira mais simplória de negativo. Por que eu digo isso? Porque eu também tenho carga positiva. Ou seja, dentro ele é menos positivo, e aí para simplificar, eu concordo que é mais fácil a gente falar assim, que o leque é positivo e o LIC é negativo, do que dizer que o LIC ele é menos positivo. Então, a partir de agora, a gente vai assumir que o leque é positivo, ou seja, fora da minha célula eu tenho cargas positivas, e dentro da minha célula eu vou ter mais cargas negativas. E aí vem a pergunta, por que o leque ele é positivo e por que o LIC é negativo? Porque o leque, eu possuo muitos cátions, e aqui vai uma informação bastante interessante. Cátion é todo íon que tem carga positiva. Ânion é todo íon que tem carga negativa. Por exemplo, boa parte dos íons que a gente vai falar nessa aula serão o sódio e o potássio. O sódio e o potássio, eu posso dizer que eles são cátions, porque eles têm cargas positivas. Se você observar, ó, Na, abreviatura para sódio, eu tenho um mais aqui. E o potássio, eu tenho outro mais aqui. Tiago, me dá um exemplo de um ânion com carga negativa. O cloreto, por exemplo. O cloreto ele vai ter carga negativa. Então, por que a gente diz que o leque é positivo e o LIC é negativo? Porque dentro da célula, no LIC especificamente, eu tenho maior quantidade de ânions. E esses ânions, eles são moléculas maiores. E eles têm muita dificuldade de sair do LIC. Ou seja, eles têm dificuldade de fazer isso, de sair da célula. Por isso que dentro da minha célula, eu vou ter uma predominância
de cargas negativas. Então, resumindo, por que o leak ele é negativo? Porque dentro da minha célula, no leak, eu tenho mais ânions com cargas negativas. E esses ânions são maiores. E eles têm dificuldade de sair da minha célula. Lembrando que o principal íon que vai definir carga no meu corpo, mais estudado, vai ser o sódio. A gente vai falar muito nessa aula sobre o sódio e o potássio. Vamos adiante. Olha que interessante. Essa figura, ela é a figura talvez mais importante para a gente entender potencial de ação. Se você olhar, olhem para cá, olhem só para a figura A. Aqui eu tenho a mesma figura anterior, só que imagina que aqui dentro desse tubo amarelo eu vou chamar de leak e fora eu vou chamar de leque. Vamos olhar só para o potássio. Então, onde eu tenho mais potássio? Lembrando que potássio e sódio são cátions. Por que eles são cátions? Porque eles têm cargas positivas aqui. Ó. Então, dentro da minha célula, olha só para o potássio. Eu tenho quanto de potássio eu tenho dentro dessa estrutura, no meu leak? 140 miliequivalentes por litro. Quanto que eu tenho fora de potássio? 4 miliequivalentes. Então, olha que informação interessante. Dentro da minha célula, pensando só no potássio, eu tenho mais potássio dentro do leak do que potássio no leque. Grava essa informação. Segundo ponto, olha para o sódio. Olha para a figura B. Onde eu tenho mais sódio? No leque ou no leak? Eu tenho 142 miliequivalentes por litro de sódio no leque e apenas 14 no leak. Não vai se prender a esses números que o próprio Guyton ele traz valores um pouco diferentes. Por exemplo, tem hora que ele fala que dentro do leque, dentro do leak, perdão, dentro da célula no leak, eu tenho 10 miliequivalentes de sódio. E aqui a figura ele traz que eu tenho 14. Então, essa diferença de 10 para 14, vocês vão ver que esses valores eles vão variar dependendo do autor, dependendo do capítulo. Mas o que eu quero que você entenda? A lógica. Que quando eu falo de sódio, eu tenho mais sódio no leque do que no leak. Quando eu falo de potássio, eu tenho mais potássio no leak do que leque. Grava essa informação, esquece esses outros números aqui, essas voltagens que eu estou falando aqui, vou falar dela mais para frente, e grava que essa informação é extremamente importante. Então eu tenho leque mais sódio do que potássio e no leak mais potássio do que sódio. Vamos para frente. Olha que interessante. Aqui o capítulo 4 do Guyton, lembra que eu falei que a fisiologia é uma história contada, é uma história contínua. Eu vou ter o que a gente chama de gradiente de concentração. Eu tenho várias formas desse gradiente de concentração, desses íons passarem de um lugar para o outro. Eu tenho uma difusão simples, onde eu tenho muitas moléculas aqui, por exemplo, no leque, vindo para o leak. Então, por exemplo, aqui eu tenho, se você contar essas bolas, ó, eu tenho mais bolas que estão no leque do que bolas que estão no leak. Então, o sentido dessa difusão é de cima para baixo, ou de maior concentração para menor concentração. Aqui eu tenho uma difusão facilitada, que acontece através de canais, por exemplo, a água, ela vai ter um canal específico, as aquapurinas, e eu tenho canais aqui que funcionam como uma espécie de cotransporte. E eu tenho o transporte ativo. Quando você vê essa palavra ativa, lembra que significa gasto de energia. Então, geralmente, quando tiver transporte ativo primário, por exemplo, serão transportes que vão gastar ATP, como tem na imagem. Deixa eu te explicar isso de uma maneira diferente. Tá? Eu sei que, para algumas pessoas, pode ser que vocês tenham dificuldade de relembrar esses conteúdos e contextualizar no que a gente está falando. Imagina o seguinte, aqui eu vou contar uma história real para vocês. Imagina, eu vou explicar para vocês agora gradiente de concentração, dando um exemplo aqui do show do Sandy Júnior. Imagina o seguinte exemplo. Eu fui para um show com a minha esposa, essa história é verídica, e a gente foi para o show do Sandy Júnior, né? Minha esposa gosta do show e a gente foi. Chegando nesse show, tinha muita gente, mas muita gente. Talvez foi o show que eu fui de mais concentração de pessoas
em um único local, foi no show do Sandy Júnior. Apesar de não gostar, mas eu fui acompanhando a minha esposa. E chegando nesse show, por eu não gostar de aglomeração, de ambientes com muita concentração de pessoas, o que eu fazia? O que nós fazíamos? Imagina que a gente entrou no show, cada bolinha dessa aqui, ó, que eu estou fazendo, é uma pessoa. Então o local estava lotado de pessoas. Assim como tem nessa. Imagina que cada bolinha dessa aqui é uma pessoa. Então, muita gente aqui. Então eu cheguei nesse local, e o que eu fazia? Eu procurava locais mais vazios. Então, ó, vamos sair daqui e vamos para esse local. O que eu fazia? O que nós fazíamos? Eu saía de um local de muita concentração de pessoas e ia para um local onde tinha poucas pessoas e tinha uma concentração mais baixa. Então, o gradiente de concentração nesse exemplo, imagina que aqui eu tenho várias pessoas e eu estou no show do Sandy Júnior. Eu quero um local mais folgado para curtir o show, para assistir o show. Então, o que eu faço? Eu saio de onde tem muita gente e vou para onde tem menos pessoas. Ou seja, eu tenho essa difusão aqui. Então, eu saio de muita gente para menos gente. Guarda esse conceito. Assim fica fácil de você entender. Então, no show você faz mais ou menos isso. Você sai de um local de muita concentração e procura um local que tem menos concentração. Imagina que essas pessoas são íons. E a gente vai dar nome agora às coisas. A gente viu que o leque é o líquido extracelular, ou seja, o que está fora da minha célula, e o líquido é o que está dentro. A gente viu que fora eu chamo de positivo e dentro eu chamo de negativo. Mas, tecnicamente, dentro é menos positivo. Beleza. O que determina dentro ser negativo é a quantidade de ânions que eu tenho dentro da minha célula, ou seja, que eu tenho no líquido. Por que eu tenho mais ânions dentro da minha célula? Porque esses caras não conseguem sair. Eles são muito grandes e eles ficam meio que presos aqui. Então, dentro, eles vão deixar a concentração, o gradiente químico da célula, o gradiente elétrico da célula, dentro mais negativo e fora mais positivo. A gente viu também que, quando eu falo dos íons, a quantidade desses íons, do sódio e do potássio, vai variar. Então, o sódio ele vai ter mais concentração aqui fora, no leque, e o potássio vai ter mais concentração aqui dentro. Então, olha que interessante. Imagina que, lembra do show do Sandy Júnior, lembra do sentido do gradiente, para onde que eu ia, como estava muito lotado. Vamos falar só do potássio. Então, esquece o sódio. O potássio, ele é um cátion. Então, se o potássio é um cátion, já estou dizendo que ele é um íon com carga positiva. O potássio, olha para cá, ele está em maior concentração onde? No leque ou no líquido? Olha para a imagem. Então, eu tenho mais potássio no líquido. Imagina que o potássio agora sou eu no show do Sandy Júnior. Então, se tem muita gente dentro do líquido, eu sendo o potássio, para onde eu iria? Eu iria procurar locais que têm menos concentração, que nesse caso é o leque. Então o potássio, ele pode sair da minha célula agora por uma diferença de potencial elétrico. Então veja só. Desculpa, elétrico não. Diferença de potencial químico. Então eu tenho mais potássio no líquido e por uma diferença química do íon, ou seja, por eu ter muito potássio dentro e pouco potássio fora, por uma diferença de potencial químico, esse potássio começa a sair. Então veja só, potássio sou eu no show do Sandy Júnior. Então, dentro aqui está lotado de pessoas. Eu vou procurar um local mais tranquilo. Então eu começo a sair da minha célula por conta de uma diferença de potencial químico. Ou seja, eu tenho mais potássio dentro do que fora. E aqui vai informação importante para você anotar aí. O potássio, ele é muito permeável na minha membrana. Muito. Ele consegue entrar e sair com a relativa facilidade. Ele tem uma certa facilidade quando ele entra e quando ele sai.
O sódio, ele tem um pouco de dificuldade. Imagina o seguinte, imagina que o potássio, para você não esquecer nunca mais, é aquela pessoa que é você que mora sozinho. Então você mora numa casa, sozinho, você chega a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você não dá satisfação para ninguém, você mora só. Você é o potássio. Agora, imagina que você é o sódio. O sódio é o cara que é casado. O sódio é a pessoa, é o adolescente que mora com a mãe. Então você que é casado ou você que mora com sua mãe, você sabe que você não sai a hora que você quer. Você não vai para onde você quer. Ou seja, você até sai e você até volta. Só que você tem mais dificuldades. Ou seja, você tem algumas barreiras que vão te impedir de sair e de entrar. Diferente do potássio, que mora sozinho. Não esquece desse bizu. Então, pelo potássio morar sozinho, ou seja, ele ser muito permeável nessa membrana, ele entra e ele sai, ou ele sai e ele entra. Quando esse potássio, que tem carga positiva, ele sai por uma diferença de potencial químico, lembra do Sou do Sandy Júnior, de maior concentração para menor concentração. O que é que ele começa a fazer? Por ele ter carga positiva e dentro ser predominantemente negativo, ele começa a sair e ele começa a roubar carga positiva de dentro da minha célula. Então, o que é que ele faz com o líquido? Ele deixa ainda mais negativo. Então, vamos entender. O potássio tem carga positiva. Ele está em maior concentração dentro da célula. Ele começa a sair por uma diferença de potencial químico, ou seja, tem mais potássio dentro do que fora. Só que o potássio sou eu. Ele não gosta de muita aglomeração. Então, ele procura um local mais folgado. E ele começa a sair. Só que quando ele sai, ele leva junto o quê? Carga positiva. Ou seja, ele deixa dentro negativo. Só que o que eu falei? O potássio mora só. Ou seja, ele não tem ninguém para dar satisfação. Então, quando ele sai, ele rouba a carga positiva do líquido, ele deixa dentro muito mais negativo. E aí, a partir desse momento, ele começa a fazer o quê? Opa, se dentro está negativo, eu gosto de negativo. Então, o potássio, por ele morar sozinho, ou seja, por ele conseguir sair da minha célula e entrar a hora que ele bem entende, ou seja, ele é muito permeável à minha membrana, ele começa agora a voltar para a minha célula. Só que o potássio volta agora por uma diferença de potencial elétrico. Dentro está muito negativo e fora está muito positivo. Então, como negativo com positivo se atrai, o potássio ele começa a voltar. Então, olha que interessante. O potássio ele sai para uma diferença de potencial químico da minha célula e ele volta para uma diferença de potencial elétrico. Tiago, por onde que esse potássio passa? Ele passa por canais que eu tenho na minha membrana. Canais que são dependentes de voltagem. Então, pelo potássio ter muita permeabilidade, ele vai conseguir sair e vai conseguir entrar. Só que ele sai por uma diferença de potencial química, lembra do Sandy Júnior, de maior concentração para menor concentração, basta olhar para cá. Por isso que eu disse que essa figura é extremamente importante a gente ter esses sentidos, porque eu sei, se dentro tem muito potássio e fora tem pouco, então ele vai sair nesse sentido. Só que quando ele sai, ele rouba a carga positiva, deixando dentro ainda mais negativo. E aí ele mora só. Então ele começa a voltar agora para uma diferença de potencial elétrico. Então esquece potássio agora e vamos falar do sódio. Olha para cá. Aonde eu tenho maior concentração de sódio? No leque. Então eu tenho mais sódio aqui do que no líquido. O que você vai observar? Por conta de uma diferença de potencial químico, lembra que eu disse que o sódio ele tem dificuldade. Não é que ele não consiga entrar. Ele até entra. Mas ele não entra como potássio, ele também não sai como potássio. Então, por fora da minha célula, eu ter muito sódio e dentro da minha célula no líquido eu ter pouco sódio, o sódio pode entrar na minha célula agora por uma diferença de potencial químico. Ou seja, olha para cá. Eu tenho muito sódio no leque e tenho pouco sódio no líquido. Então ele começa a entrar nesse sentido. Só que olha que interessante. Dentro da minha célula, no líquido, qual que é a predominância, gente? Não é ser negativo? Então olha que interessante. Por dentro, esquece o potássio agora. Por dentro da minha célula, no líquido, ser predominantemente negativo, o sódio, ele se sente atraído também para entrar na minha célula
Nesse caso agora, por uma diferença de potencial elétrico. Fora é muito positivo, principalmente por conta do sódio, e dentro é muito negativo, principalmente por conta dos ânions que tem dentro do meu líquido. Então, olha que interessante. O potássio, ele tem dois sentidos, induzido por duas coisas diferentes. Então, ele sai por uma diferença de potencial químico e ele volta por uma diferença de potencial elétrico. Já o sódio, ele consegue entrar na minha célula por uma diferença de potencial químico, de maior concentração, lembra do show do Sandy Júnior, por menor concentração. Só que agora, dentro da minha célula, por ser negativo, o sódio se sente atraído eletricamente por conta da diferença das cargas. Então ele também consegue entrar agora, só que nesse caso com a diferença de potencial elétrico. O que você vai observar? Que a partir desse momento, eu tenho os íons, no sentido da difusão, o potássio podendo entrar e podendo sair, e o sódio sendo atraído por dois mecanismos diferentes, um potencial químico e um potencial elétrico. O que você vai observar? Esse sódio que começa a entrar na minha célula, o sódio tem carga positiva. Você vai concordar comigo que esse potássio que volta aqui, ó, por uma diferença de potencial elétrico, o potássio tem carga positiva. Então, à medida que ele começa a entrar, ele começa a atrapalhar essa entrada do sódio elétrica aqui, ó. Porque o sódio, o potássio, à medida que ele entra, ele reduz essa negatividade, ou seja, dentro começa a ficar menos negativo e atrapalha essa entrada do sódio. Se isso continuar acontecendo ao infinito e ao além, a minha célula ela entra no distúrbio. Então, sempre, se você observar, eu vou ter um pouquinho de potássio saindo e um pouquinho de sódio entrando. E aí, nessa hora, aparece um zelador. Aparece uma estrutura que vai dizer assim, olha, para mim corrigir essa bagunça, essa diferença de voltagem que foi ocasionada pela entrada do potássio, induzido por um gradiente elétrico, que pode atrapalhar essa entrada do sódio também por um gradiente elétrico, para isso não bagunçar, eu tenho uma estrutura que é uma bomba de sódio e potássio. Imagina o seguinte, volta lá para o show do Sandy Júnior. Eu falei para vocês que quando eu entrei no show, tinha muita gente e eu procurei lugares mais vazios, ou seja, eu estava, o meu gradiente, o meu deslocamento nesse local para onde tinha menos pessoas. Eu saía de muita concentração para pouca concentração. Só que chegou uma hora no show que eles tocaram uma música que a minha esposa gostava. E aí ela disse para mim assim, olha, a gente vai ter que ir até a frente do palco. Então eu, que estava toda hora tentando fugir dessa aglomeração de pessoas, eu tive que ir contra as pessoas aglomeradas, porque eu queria ir até a frente do palco. Isso eu gastei energia para ir, ou seja, eu caminhei contra o gradiente. Eu fui justamente no sentido onde tinha mais pessoas e para isso eu gastei energia. Então, nessa hora que eu caminhei até a frente do palco, eu sou a bomba de sódio e potássio. Eu vou bombear os íons contra o gradiente de concentração. Só que para mim fazer isso, eu vou gastar ATP. Ou seja, é uma bomba de sódio e potássio. O que ela faz? Ela joga 2 potássios para dentro e joga 3 sódios para fora. E quando isso acontece, eu tenho a neutralização, ou seja, eu tenho a correção desse potencial de membrana da minha célula. Tudo isso que eu falei até agora para vocês, eu estou falando do repouso. Então, Thiago, deixa eu ver se eu entendi. Essa entrada de sódio por um gradiente químico, por um gradiente elétrico, essa saída de potássio por uma diferença química e essa volta do potássio por uma diferença elétrica, esse aparecimento da bomba de sódio e potássio para corrigir, para tentar neutralizar, para deixar a minha célula em equilíbrio, tudo isso é em repouso, tudo isso a minha célula está em repouso. Então, a partir de agora, quando a gente falar que uma célula está em repouso, não entenda o repouso como passividade, entenda o repouso como uma situação de equilíbrio.
Entendo o repouso como uma situação de as coisas estão fluindo bem. Está tudo dentro dos conformes. Então, eu entendo o repouso dessa maneira. O que começa a acontecer? Se você observar, pela célula estar em repouso, à medida que esse sódio começa a entrar na minha célula, sódio entra, potássio sai, potássio entra. Isso sendo repetitivo várias e várias e várias vezes, eu começo a gerar uma força fora da minha célula aqui, ó, uma força elétrica que vai impedir esse sódio de entrar. Então vamos recapitular. Isso acontece várias e várias vezes e a minha célula está em repouso. À medida que isso vai acontecendo, eu vou criando uma certa resistência aqui na minha célula para esse sódio entrar. Porque eu tenho uma força sendo impulsionada por um gradiente químico de maior concentração para menor concentração, e eu tenho uma força sendo influenciada por um gradiente elétrico, cargas positivas sendo atraídas por cargas negativas. E para essa força aqui, a gente vai dar um nome. A gente vai chamar isso de potencial de Nernst. Então, o que é potencial de Nernst? É a força elétrica que vai impedir, entre aspas, essa entrada do sódio na minha célula. No potássio, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma força elétrica, só que nesse caso agora, a força é dentro da minha célula, que vai impedir o meu potássio de sair. Então, essa força que impede o meu potássio de sair, eu também vou chamar de potencial de Nernst, que vai ser calculado por uma equação, a gente já vai ver. E essa força, ela vai me dar uma certa voltagem, esse potencial elétrico. Então, o sódio, à medida que ele tenta entrar na minha célula, ele vai gerar mais 61 milivolts. O potássio, à medida que ele tenta sair da minha célula, ele vai gerar outro potencial, que é menos 94. Tiago, por que aqui o símbolo é positivo e por que aqui é negativo? Porque aqui, no caso, toda vez que um íon ele tenta entrar, eu vou dar um sinal de positivo, baseado na minha equação de Nernst. Toda vez que um íon ele tenta sair, eu vou dar um sinal negativo. Mas, Tiago, na minha célula, eu tenho só sódio e potássio? Não, eu não tenho só sódio e potássio. Eu tenho cálcio, eu tenho cloreto, eu tenho vários outros íons que juntos vão estar influenciando nessa voltagem da minha membrana. Então, quando eu falar todo mundo junto, ou seja, qual que é a força de difusão que eu vou ter juntando todos os íons, nesse caso, eu não vou usar mais o potencial de Nernst. Eu vou usar agora outra equação, que é o potencial de Goldman. Esse potencial de Goldman é uma força que eu tenho quando eu mensuro todos os íons juntos. Ou seja, é a força de difusão de todos os íons. Quando eu junto sódio, potássio, magnésio, cloreto, cálcio. Então, quando eu junto todo mundo, eu vou gerar esse menos 86 milivolts. Isso foi feito em laboratório, isso já foi testado há muito tempo atrás. Então, a gente não vai precisar se preocupar tecnicamente de fazer esses cálculos. Então, já fizeram isso para a gente, já facilitaram a nossa vida nesse sentido. E esse valor, depois que eu junto todos os íons, é de menos 86 milivolts, baseado na equação de Goldman. Tiago, e essa bomba de sódio e potássio aqui, ela vai contribuir com alguma voltagem? Vai. Ela contribui com menos 4 milivolts aqui, ó. Então, olha que interessante. Quando eu junto menos 86 milivolts, que veio da equação de Goldman, através do potencial de difusão de todos os íons juntos, mais menos 4 milivolts, que foi produzido pela bomba de sódio e potássio, eu tenho menos 90 milivolts. Então, olha aqui aonde que nós chegamos. O potencial de membrana da célula nervosa, tá? Eu estou dando um exemplo da célula nervosa. Por que ele é menos 90 milivolts? Porque eu tenho menos 86 que veio da equação de Goldman, mais o menos 4 que foi produzido pela bomba de sódio e potássio. Então, a partir de agora, quando te perguntarem por que o potencial de membrana de uma fibra nervosa é menos 90 milivolts dentro da célula, no leak, você consegue responder que esse menos 90 é o somatório da voltagem através da equação de Goldman mais a voltagem que vem da contribuição da bomba de sódio e potássio.
Gente, eu sei que inicialmente pode parecer difícil, mas vocês vão ver que até agora a gente não falou nada, eu não falei nada para vocês do potencial de ação, a gente está falando só de difusão, mas eu quero que você entenda aonde nós vamos chegar. Então, lá no final, a gente vai só graficar, eu vou só montar o gráfico baseado em tudo que a gente está discutindo. Já cheguei num valor interessante aqui, ó, no menos 90. E lembra que eu estou falando especificamente da fibra nervosa. Outro detalhe, pode ser que dependendo do tecido, pode ser não, dependendo do tecido, essa voltagem vai ser diferente. Então aqui eu estou falando, por exemplo, da fibra nervosa, de um neurônio, e eu estou utilizando o Guyton como referência. Então se você abrir o Guyton, você for olhar aí os capítulos que a gente discutiu no início, você vai observar que ele traz esse valor aqui, de menos 90 milivolts. Outros livros trazem menos 70. Ou seja, entenda que o raciocínio é o mesmo, que vai mudar só as voltagens de acordo com a literatura. É o mesmo caso aqui, ó, dos íons. Então, por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue, você pede lá um exame laboratorial. Você não consegue mensurar o leak, você mensura o leque. E se você fizer um exame de sangue recente, você vai observar que os valores de sódio e potássio eles vão ter uma janela de 135, por exemplo, de 135 a 150. O potássio lá no leak vai ser de menos 2 a 10, dependendo do laboratório. Então você vai ver que você não mensura o leak, você mensura o leque. E você vai ter zonas, ou seja, esses números podem variar. E aí, quando eu tenho doenças, esses números variam muito. Tá? Mas a gente não vai falar de exames laboratoriais, porque não é o foco da nossa aula. O que eu quero que vocês entendam é que esses valores de voltagem eles são valores aproximados. Então, aqui, como eu estou usando o Guyton, eu vou assumir que é menos 90 milivolts. Mas vocês vão ver que, dependendo da estrutura, o músculo é uma voltagem, o nosso sinoatrial no coração é outra voltagem, os neurônios são outra voltagem, mas o raciocínio de montar o gráfico, ou seja, as fases do potencial de ação, elas serão as mesmas, mudando apenas a voltagem. Deixa eu explicar esses valores aqui de equação de Nash, equação de Goldman, de uma forma diferente. Se você já tem mais de 30 anos, você possivelmente já assistiu um desenho, e era um filme, na verdade, mas a gente chamava de desenho, chamado Power Rangers. Passava na Globo aí, de manhã cedo. E o Power Ranger, ele era interessante porque cada Power Ranger aqui, caso vermelho, rosa, azul, ele tinha um protetor, entre aspas. E quando eles se juntavam, eles formavam um animal muito mais poderoso, que era o Megazord. E geralmente o Megazord iria aí para a batalha final brigar com outro monstro muito forte. Olha que interessante. Quando a gente olha para a equação de Nash, você vai ver como é que você vai aprender a equação de Nash, a equação de Goldman, com Power Ranger, como é fácil. Para a equação de Nash, eu tenho, por exemplo, aqui, força eletromotriz, milivolts, mais 61, mais ou menos 61 vezes logo da concentração de leque de líquido íon. Então, a gente joga lá o íon, especificamente nessa equação, e eu vou ter um valor. Por exemplo, se a gente pegar lá o valor para sódio, da equação de Nash, a gente vai lembrar que é mais 61 milivolts. Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor de sódio aqui, de leque de líquido, 142, 14, joguei na equação de Nash. E eu tive um resultado. O mesmo eu faço com potássio e eu vou chegar no resultado. Imagina que a equação de Nash é um Power Ranger. Aqui eu peguei o exemplo do Tommy. A equação de Goldman, se você observar, ó, eu tenho uma equação extremamente complexa, força eletromotriz, aí eu tenho menos 61 vezes logo da concentração, aí eu junto todo mundo aqui, ó, sódio, potássio, cloreto, cálcio. Quando eu junto todo mundo, pegando o exemplo do Power Ranger, eu vou ter o Megazord. Então, para simplificar, a questão ela não vai te cobrar, calcule a equação de Nash para o íon sódio. Até agora, nenhuma prova eu vi cobrarem isso. O que você tem que saber? Que para a equação de Nash, eu estou falando de um íon, no caso, um Power Ranger. Para a equação de Goldman, eu estou falando de todos os Power Rangers juntos. Ou seja, o Megazord aqui são todos os íons. A equação de Nash é apenas um Power Ranger. Então lembra, equação de Nash, estou falando de um íon, lembra do Power Ranger, e a equação de Goldman, eu estou falando de todo mundo junto, para você não esquecer mais. Então, o potencial de membrana, quando a gente observar aqui, ele é causado apenas pela difusão do potássio, como tem na imagem,
ele é causado por ambos, por íons sódio e potássio. E quando o potencial de membrana é causado por sódio e potássio, e mais bomba de sódio e potássio, que foi o que a gente falou. Então eu posso ter o potencial de membrana só por um íon, que é a imagem A. Eu posso ter o potencial de membrana. Lembra que ele está falando de repouso, tá? Potencial de repouso da membrana só pelo sódio e pelo potássio. E eu posso ter o potencial de membrana pelo sódio, pelo potássio e pela bomba de sódio e potássio. Então, lembra que a questão é potencial de membrana e potencial de ação. Então, o que é potencial de membrana? De maneira bem simples. É a diferença de leak e de leque. Ou seja, é a diferença justamente das cargas elétricas que eu tenho fora da minha célula e que eu tenho dentro da minha célula. O que é potencial de repouso? É justamente o potencial de membrana, que é a diferença de leque e de leak, quando a membrana se encontra em repouso. Então, olha que simples. Potencial de membrana é a diferença da carga elétrica entre leak e leque. Potencial de repouso é justamente esses valores medidos quando a membrana está em repouso. Simples assim. E a gente já viu como que a gente chega nesses valores. Isso é induzido pelo sódio e pelo potássio, de acordo com o seu gradiente químico ou seu gradiente elétrico, mais a contribuição da bomba de sódio e potássio. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho o potencial de membrana, e aqui eu trago uma imagem do Silverton. E olha que interessante. O Silverton, ele já traz que neurônio, ó, não é menos 90 como o Guyton fala. Lembra que eu falei que os valores podem variar de acordo com o livro? Aqui no caso do Silverton, ele já assume que o potencial de repouso da membrana é de menos 60 a menos 70. E se você observar, ó, dependendo do tipo de célula, então, neurônios, célula muscular, célula cardíaca, os astrócitos, as hemácias, células fotorreceptoras, você vai observar, ó, que eu tenho valores que são bem variados dependendo do tipo de célula. Geralmente, nas provas, os que são mais cobrados, né, as questões de maneira contextualizada, que até agora eu vi, né, baseado nas provas, nos editais, né, das nucleadoras aí que foram ofertadas as provas, é cobrado muito neurônio e fibra muscular esquelética. Tá? Mas o raciocínio, mais uma vez, a forma que você vai graficar o potencial de ação é a mesma coisa. Então, olha que interessante. Vamos agora falar literalmente do potencial de ação e você vai ver como é simples. Então, só relembrando. Eu tenho o leque e eu tenho o leak. O leque é predominantemente positivo. O leak, eu tenho predominância de carga negativa. Então, para simplificar, fora é positivo, dentro é negativo. A gente viu que eu tenho o sódio em maior concentração no leque, fora da minha célula, e o potássio em maior concentração dentro da minha célula. E olha que interessante. Imagina que a célula está em repouso, como a gente já falou. Imagina que vem um menino, uma criança, pega um prego e te espeta teu braço. E você vai, o teu corpo, os teus neurônios na pele, eles vão perceber aquele estímulo. Eles vão desencadear um potencial de ação que vai reverberar até o teu sistema nervoso central e ele vai voltar para a tua fibra muscular para você puxar o braço. E isso acontece em milésimos de segundo. Para você ter uma ideia, gente, é muito, muito, muito rápido o que acontece no potencial de ação. A gente vai ver esses valores mais na frente. Um piscar de óleo, por exemplo, demora 100 milissegundos para acontecer. Dependendo da célula que a gente estiver falando, o potencial de ação vai durar 0,01. Ou seja, é muito, muito, muito rápido. É como se você atravessasse um campo de futebol, né, em um piscar de óleo. Então, imagina que esse garoto, ele veio, se espetou. Então, primeiro ponto importante. Para acontecer o potencial de ação, eu preciso de 3 estímulos. Ou um estímulo químico, ou um estímulo elétrico, ou um estímulo mecânico. Então, o menino foi lá e espetou meu braço com um prego. Nessa hora, eu tive um potencial de ação. Então, o que é que vai acontecer agora? Lembra que a gente falou que o sódio está a maior concentração fora da minha célula. E no repouso,
Como é que está a minha membrana? Ela está polarizada. Então lembra que a gente está, por exemplo, agora, ontem, né, na data de hoje que eu estou gravando essa aula, ontem foi, hoje é dia 7 de outubro. Então ontem foi o primeiro turno aqui na nossa cidade, em Teresina, onde estou gravando essa aula, para eleições para prefeito. A gente pode pegar um exemplo da política, né? Você ouve muito assim, o Brasil, nos últimos anos, ele está muito polarizado. Você já parou para pensar o que isso significa? Pegando o exemplo aqui da nossa aula, quando eu falo que o Brasil está polarizado, o que eu estou dizendo em outras palavras? O Brasil está dividido, ele está rachado. Eu tenho pessoas que defendem uma vertente de um lado e eu tenho pessoas que defendem uma vertente de um outro. Ou seja, isso é ser polarizado. Lembra da pilha? Eu tenho uma pilha aqui. Olha a pilha aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. A pilha, de um lado, ela é carga positiva e do outro, ela é carga negativa. Então eu posso dizer que essa pilha ela é polarizada, porque ela tem dois polos. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Olha que interessante. A minha célula também ela é polarizada, porque fora, lembra que eu estou falando em repouso, fora ela é positiva e dentro é negativa. Só que agora veio o menino e espetou o meu braço com o prego. Nessa hora, o sódio começa a entrar. E o sódio entra em muita quantidade. A partir do momento que o sódio entra na minha célula, como ele tem carga positiva e dentro é negativo, ele começa a deixar o meu interior da célula positivo. E como o sódio ele entra em grande quantidade e ele tem carga positiva, ele começa a roubar carga positiva do meu leque, deixando agora o meu leque negativo. Então vamos entender. O menino foi e espetou meu braço com um prego. Nessa hora o sódio começou a entrar em grande quantidade. O sódio ele é um cátion, então a carga é positiva. À medida que ele entra, o líquido é negativo. Só que à medida que ele entra, ele leva a carga positiva junto. Então ele deixa dentro positivo, só que fora ele rouba a carga positiva. E a partir de agora, fora fica negativo. Quando isso acontece, eu chamo de despolarização. Eu despolarizei a minha célula. Então, despolarização. Então, o que você poderia falar? Que a primeira fase do potencial de ação é o repouso. Então, a minha célula estava em repouso. Se eu pegar o exemplo do neurônio, lá pegando o exemplo do Guyton, a minha célula estava em repouso e dentro da minha célula estava menos 90 milivolts. Só que agora veio o menino e furou meu braço com prego. Espetou meu braço com prego. O sódio começou a entrar. A gente vai ver isso mais na frente em detalhes, como que isso acontece. O sódio começou a entrar. E esse sódio, ele roubou carga positiva de leque e jogou para leak. E quando ele fez isso, ele deixou dentro positivo e fora negativo. Ou seja, o que aconteceu aqui com essa voltagem? Ela inverteu. Fora estava positivo, passou a ser negativo, e dentro estava negativo, passou a ser positivo. Quando isso acontece, o que eu fiz com a voltagem da membrana? Eu troquei. Quando eu troquei a minha membrana, que repouso estava polarizada, e agora eu inverti a carga, eu chamo de despolarização. Só que nessa hora, na mesma quantidade que o sódio começou a entrar e despolarizou a minha membrana, o sódio ele para de entrar. E você vai ver que ele entra até deixar o meu interior da minha célula. Eu falei que ele deixa positivo. Positivo até quanto, Thiago? Até mais 35 milivolts. A gente vai ver por que a gente chega nesse valor. Quando ele atinge essa voltagem de mais 35 milivolts, nessa hora, o potássio começa a sair. E o potássio, ele tem carga positiva. O sódio, quando entra, deixa mais 35 milivolts, ou seja, fica positivo dentro da célula. Só que, lembra que a minha célula, ela não gosta de dentro ficar positivo. Dentro é negativo. E o potássio sai. Quando o potássio sai, ele rouba carga positiva, deixando dentro novamente negativo. E quando o potássio sai, eu vou dar outro nome. Eu vou dizer que a minha célula foi repolarizada. Então, vamos juntar tudo agora. A minha célula estava em repouso.
Não estava acontecendo nada. Quanto que é o repouso do meu sistema, do meu neurônio, por exemplo? Pegando o exemplo do Guyton, mais uma vez. Menos 90 milivolts. Aqui poderia ser a fibra muscular. Aqui poderia ser uma célula fotorreceptora. Aqui poderia ser o nó sinoatrial no coração. Eu estou dando exemplo do neurônio. Então estava menos 90 milivolts. Só que o menino foi lá e furou meu braço com prego. Nessa hora que ele furou meu braço com prego, eu tive uma despolarização. Então, dentro começou a ficar positivo, porque o sódio começou a entrar em grande quantidade. O sódio roubou carga positiva de fora da minha célula, deixando dentro positivo. E nessa hora, quando ele atinge 35 milivolts dentro da minha célula, o potássio começa a sair, roubando carga positiva, deixando novamente fora positivo e deixando novamente dentro negativo. Ou seja, eu saio do repouso que fora estava positivo e dentro estava negativo. Eu tenho a primeira fase. Depois, eu tenho um desses estímulos, que pode ser químico, elétrico ou mecânico. Eu inverto a polaridade, e você pode resumir na hora de estudar que despolarizar, você pode botar entre parênteses, é entrar sódio. E você pode colocar em parênteses que quando entra sódio, que ele atinge uma certa voltagem dentro da minha célula, começa a sair potássio, que eu vou chamar de repolarizar. Então, repolarizou, saiu potássio. Despolarizou, entrou sódio. Vamos ver isso agora em detalhes. Como que isso acontece? Tiago, o que vai determinar essas comportas abrirem e fecharem? Grava isso, que isso é muito importante para a gente entender essas fases. Tempo e voltagem. A gente vai ver que eu tenho canais específicos para sódio e canais específicos para potássio. Olha que interessante. Eu tenho esses canais de vazamento aqui, específico para potássio, ele tem um filtro aqui, ó. A função desse filtro é deixar passar só potássio. Ou seja, o sódio tenta passar, ele não passa porque ele é bloqueado aqui. Imagina que esse cara aqui tem uma pulseira de identificação, então na hora que ele vem passar aqui, esse filtro ele reconhece, ou seja, ele seleciona, ele é seletivo, e ele deixa esse cara passar fora da célula. Ou seja, ele deixa ele sair. Tá? Deixa eu colocar aqui manter. Vou colocar aqui um slide em branco. A nossa aula é assim. Então, bora lá. Então, ó, deixa eu fazer isso em detalhes também. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui a membrana da minha célula. E aqui eu tenho canais. Então, eu tive um estímulo. A gente viu que esse estímulo, gente, perdoe minha letra, tá? Estímulo. Esse estímulo pode ser elétrico, esse estímulo pode ser químico, esse estímulo pode ser mecânico. Então, o menino furou meu braço. Então, dentro, aqui é o leque, ó, leque, aqui é o leak. Fora aqui do leque, no leque eu tenho muito sódio. Dentro eu tenho mais potássio. Só que olha que interessante. Aqui dentro da minha célula eu tenho uma comporta que no repouso ela fica fechada. Quando esse menino furou meu braço e gerou um estímulo mecânico, esse sódio ele começa a entrar na minha célula e esse canal aqui, ó, que estava fechado, esse canal ele abre. Aqui agora, então veja que o canal abriu. Aqui eu tenho um filtro de seletividade. E esse sódio aqui, ele começa a entrar dentro da minha célula. E quando o sódio começa a entrar, lembra que o sódio ele tem carga positiva. E naturalmente, lembra que a gente viu que no repouso, fora o leque é positivo e o leak é negativo. Só que quando esse cara começa a entrar por conta desse canal que foi aberto, dentro, ó, o símbolo dele aqui, ó, ele é positivo. Então ele começa a roubar carga positiva de fora e começa a jogar para dentro.
Então, dentro da minha célula, atinge 35 milivolts. Quando isso acontece, eu tenho outro canal aqui. É um canal de potássio. Então, dentro da minha célula, lembra que a gente viu que eu tenho mais potássio dentro do que fora? Quando isso acontece, quando esse cara ele atinge cor da tinta. Ops. Quando ele atinge mais 35 milivolts dentro da minha célula, é o estímulo suficiente para esse canal que estava aqui fora, ó, que estava fechado, canal de potássio, é o estímulo suficiente para esse canal abrir. Para esse canal fazer isso, esse canal abre, e esse potássio que está dentro da minha célula, ele começa a sair. E essa fase aqui, eu chamo de despolarização. Então, veja só, o potássio começa a sair e ele começa a roubar carga positiva que foi induzida pelo sódio, deixando novamente dentro da minha célula negativo, menos 90 milivolts, e fora da minha célula positivo. Aí você pode pensar, Tiago, se o sódio, quem induziu essa célula ficar positiva aqui, mais 35, foi a entrada do sódio, o certo seria o sódio sair. E foi o sódio que deixou dentro positivo. Concordo com você. Só que você vai lembrar do que eu te disse. O potássio, ele é o cara que mora sozinho. O sódio, ele é casado. Então, o certo seria o sódio voltar. Só que como quem é mais permeável à membrana é o potássio, então, nesse caso, é mais fácil o potássio sair do que o sódio. Então, o potássio sai, e quando ele sai, eu chamo de repolarização, e o sódio entra, quando ele entra, eu chamo de despolarização. Então, só recapitulando. Eu tive um estímulo, esse estímulo abriu a comporta, o canal seletivo para sódio, ou seja, ele abriu a comporta interna, o sódio que estava fora começa a entrar. Aqui eu tenho um filtro de seletividade que só deixa passar sódio. Esse sódio entra roubando carga positiva de fora, deixando fora mais negativo e dentro positivo, até isso atingir 35 milivolts. Quando isso acontece, na mesma hora eu abro canais dependentes de potássio, canais dependentes de voltagem para potássio agora. Então o canal que fora estava fechado se abre e agora o potássio começa a sair, devolvendo a minha célula a ser negativo dentro. A gente vai ver que no potencial de ação, aqui, esses canais para potássio, eles são meio preguiçosos. Então, era para ele fechar, né, de maneira mais rápida, e a gente vai lembrar que o que controla essas voltagens aqui dentro da minha célula, o que controla é justamente o tempo e a voltagem. Só que o tempo que esses canais de potássio fecham, eles são um pouco preguiçosos. Então, escapa um pouco de potássio a mais, e a gente vai falar que essa célula ela hiperpolarizou. A gente vai ver isso no gráfico. E quem devolve essa célula ao valor normal é a bomba de sódio e potássio. Lembra que a bomba de sódio e potássio ela vai corrigir essa diferença de potencial elétrico, induzida justamente por essa entrada de sódio e por essa saída de potássio. A gente vai ver isso no gráfico, que vai ficar mais fácil de entender. Então, olha que interessante. A gente está vendo a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Então, lembra, em repouso, a minha membrana está a menos 90. Então, aqui eu tenho nesse eixo os milivolts. Aqui eu tenho o tempo em milissegundos. Então, lembra lá, no repouso, eu tenho essa membrana em menos 90. Então, eu tive um estímulo. Eu vou pegar o exemplo lá que eu dei anteriormente. Meu braço foi espetado lá por um prego. Nessa hora, abre-se os canais de sódio, o sódio entra em grande quantidade dentro da minha célula, ele faz isso. Quando o sódio entra, Na+, eu chamo isso de despolarização, aqui, ó.
o sódio entrou, despolarizou, atingiu dentro da minha célula agora, lá, ó, 0, negativo, positivo, até atingir 35 milivolts. Nessa hora que ele atinge esse ponto aqui, ó, abre-se os canais de potássio e agora o potássio começa a sair da minha célula. Então, veja, repouso, a minha célula estava em menos 90, tive um estímulo, despolarizou, lembra que despolarizar significa tecnicamente inverter as cargas elétricas. Então, dentro que estava negativo, passou a ser positivo de maneira muito rápida, só que chegou uma hora que esses canais fecharam, de sódio fecharam, e abriu-se os canais de potássio. E para isso, quando eu chamo esses canais de potássio estão abertos, eu tive uma repolarização. Veja que como na hora de montar o gráfico, eu estou explicando a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Eu estou graficando agora. Mas é a mesma coisa que a gente viu na célula. E olha que interessante, ó. Aqui eu estou trazendo a mesma imagem que a gente viu lá no começo da aula. Lembra que essa imagem era um ponto de chegada, então a gente chegou aqui através da construção de um raciocínio. E você vai observar que eu vou adicionar mais uma informação agora. Aqui a gente vai partir de um potencial de membrana que é menos 70, ao invés de menos 90. Então olha que interessante, ó. Se você observar, então, ponto 1 aqui, ó, a membrana está em repouso. Então dentro está negativo, fora está positivo. Eu tive um estímulo. Esse estímulo, ele despolarizou a minha célula. Só que se você observar, ó, eu tenho uma linha pontilhada aqui, ó, que eu chamo de limiar. Então os canais de sódio, eles precisam atingir o limiar. Então, quando eu tenho um estímulo suficiente que esse limiar é atingido, então aqui, por exemplo, do ponto 2 para o ponto 3, os canais de sódio começam a se abrir, mas abrem uns, outros não abrem. Ou seja, o processo é meio não homogêneo, é um pouco bagunçado. Só que quando esse estímulo é suficiente, que ele passa do limiar, pau, todos os canais de sódio eles abrem de uma vez só. E aí eu tenho a despolarização. Por quê? Porque eu atingi o limiar. Tiago, e se esse estímulo fosse até o limiar, só que ele não passasse o limiar, ou seja, não fosse forte o suficiente para ultrapassar o limiar? Nesse caso, a minha célula voltaria para cá, ó, voltaria para o repouso. O estímulo faria isso, ó, e voltaria para o basal. Então, lembra, isso a gente chama de tudo ou nada. O que é tudo ou nada? Ou abrem-se todos os canais e eu tenho a despolarização, canais de sódio, ou eu não tenho despolarização. Então, ou abre tudo, ou não abre nada. Nesse caso, o que vai determinar isso? O estímulo precisa ser forte o suficiente para passar o meu potencial de ação. E a gente vai ver que vai ter algumas fases, como o período refratário absoluto, que eu posso fazer o que eu quiser fazer, e esses canais de sódio eles não vão funcionar, entre aspas. Tá? E aí eu não consigo ter um novo potencial de ação. Vai já chegar lá. Então, eu quero que você entenda aqui o seguinte, que para mim ter despolarização, eu preciso ultrapassar o limiar. Ou seja, esse limiar ele tem que ser ultrapassado. Então, o ponto 3 aqui, a membrana despolariza até o limiar, os canais dependentes de voltagem, eles começam a se abrir. No ponto 4 aqui, ó, eu passo o limiar e esses canais abrem de uma vez só. Ou seja, eu tenho um influxo rápido de sódio, o que despolariza a célula, até aqui aproximadamente mais 30 milivolts. Nesse caso aqui, ó, os canais de sódio, quando eles atingem, lembra que o que controla essas voltagens da minha célula? O que controla a difusão, né, no caso dos íons? Tempo e voltagem. Então, quando eu atinjo aqui o ponto 5, ó, os canais de sódio eles se fecham e automaticamente os canais de potássio se abrem. Só que olha que interessante. Os canais de potássio eles são um pouco mais lentos, eles são um pouco mais preguiçosos. Só que, nesse caso, é o suficiente, mesmo ele sendo preguiçoso, é o suficiente para o potássio sair em grande quantidade. Lembra? Por que o potássio sai em grande quantidade? Por conta da sua permeabilidade. Ele é altamente permeável. E nesse caso, ele sai agora, aqui o ponto 6, ó, em direção ao líquido extracelular. Então, esse ponto 4 aqui é a despolarização, ou seja, é a entrada de sódio de maneira rápida. O ponto 6 é a descida do gráfico aqui, ó, porque eu estou saindo, estou tirando do interior da minha célula o potássio, devolvendo a minha célula, novamente, o seu interior a ser negativo. Por isso que essa linha cai. Só que olha que interessante.
Lembra que eu falei para vocês que o potássio ele é um pouco preguiçoso para fechar? E quando chega aqui, ó, você vai observar que o potássio ele fecha tão lentamente que essa célula sai mais potássio do que precisa. Ou seja, era para o canal de potássio fechar aqui, ó, e fazer isso, ó, e a minha célula voltar ao normal. Só que você vai perceber aqui, ó, que nesse ponto 7 aqui, ó, eu tive uma hiperpolarização, ou seja, saiu mais potássio do que precisava. Nesse caso, quem que vai devolver a minha membrana ao basal aqui, ó, no ponto 9? Lembra da nossa querida de bomba só de potássio? Então, a bomba de sódio e potássio, ela que corrige essa hiperpolarização aqui, ó, devido ao fechamento dos canais de potássio que são lentos. Ou seja, ele corrige a hiperpolarização, devolvendo a minha célula novamente ao repouso aqui, ó, que é menos 70. Então, esse gráfico que eu falei para vocês aqui é o gráfico mais comum. Ou seja, é o potencial de ação mais comum que a gente vai ter na grande maioria das células. Só que eu posso ter um gráfico que é conhecido como platô. Se você observa, ó, eu tenho aqui o mesmo raciocínio, então a despolarização muito rápida. E aí eu tenho um platô aqui, ó, que depois é que eu tenho uma repolarização. Por que acontece isso? Porque aqui no caso eu vou ter dois principais motivos. Você vai perceber esse comportamento de potencial de ação de platô, principalmente nas fibras de Purkinje no coração. Por que isso acontece? Porque aqui vai entrar mais um tipo de canal, um canal tipo L, que são canais dependentes principalmente de cálcio. E a gente vai ver que o cálcio ele tem Ca2+, ou seja, ele tem muito mais carga positiva, se a gente for pensar na sua densidade eletroquímica, do que o próprio sódio. Então, nesse caso aqui, eu tenho canais sódio dependente de voltagem que são mais rápidos, ou seja, se você observar aqui, ó, essa linha, ela sobe mais próxima aqui, ó, do limiar, ou seja, leva menos tempo para acontecer em comparação com essa aqui, ó, que leva mais tempo, ó. Então essa linha aqui, ó, no coração é como se ela estivesse aqui, ela estivesse mais próxima, e você observa, ela está colada, então os canais de cálcio, de sódio aqui, eles se abrem mais rápido, só que aqui em cima você vai perceber que eu tenho uns canais de cálcio e sódio do tipo L, que são canais mais lentos. Então o canal de sódio, ele fecha, só que eu tenho a abertura dos canais de cálcio, que são um pouco mais lentos, que vão justificar esse platô aqui, ó. E depois, realmente, eu tenho a despolarização, que aí o processo é normal, né? A saída do potássio, devolvendo o interior do meu leak a ser negativo novamente. Aqui é o que eu falei para vocês, aquela figura que eu desenhei, do que acontece com esses canais, que são regulados por tempo e por voltagem. Então aqui eu tenho o interior da minha célula, está em repouso, dentro tem uma comporta aqui que está fechada, né? E aí a gente vai pegar o exemplo aqui do potássio. Né? Por que o potássio não consegue sair? Porque quando a membrana está em repouso aqui, ó, o canal está fechado. Só que quando começa a entrar sódio, que dentro fica positivo, essa comporta abre e o potássio começa a sair. Né? Aqui é a mesma coisa. Olha para o sódio. O sódio em repouso. Ele não precisa entrar. Então o menino foi lá e espetou meu braço com prego. Nessa hora, essa comporta aqui, ela abre e o sódio que estava fora, ele começa a entrar. Ele entra, até dentro da minha célula ficar mais 35. Quando esse sódio atinge mais 35 na minha célula, essa comporta ela fecha de novo, e ao mesmo tempo que essa comporta fecha, essa comporta de baixo abre. Então você percebe que são dois eventos simultâneos acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Primeiro, entrou sódio. Primeiro, tive o estímulo. O estímulo abriu a minha comporta interna. O sódio começou a entrar. O sódio deixou a minha célula positiva, atingindo mais de 35 milivolts. Na mesma hora que isso acontece, fecha-se os canais de sódio e abre-se os canais de potássio. Então, sódio deixou positivo, sódio vai voltar e vai deixar novamente a ficar negativo. Então, lembra, a gente saiu do repouso, menos 90 milivolts, despolarizou dentro da célula mais 35 milivolts, agora repolarizou. Então, dentro que estava positivo, voltou novamente a ficar negativo. Aqui é o que eu falei para vocês, que a gente vai ter dois períodos, o que a gente chama de período refratário absoluto. Se você observar aqui, ó, no potencial de ação, eu tenho em vermelho, ó, eu tenho proporcionalmente a saída do sódio, e aqui eu tenho a saída do potássio. Então, nesse período aqui, ó, eu tenho um potencial de ação
os canais de sódio foram abertos, e aqui ficou positivo, e agora eu tenho a saída do potássio, devolvendo a minha célula a ser negativo, a minha membrana aqui, ó, a excitabilidade da minha membrana, ela é extremamente baixa, ou seja, ela beira a zero. Por que que isso acontece? Porque os canais de sódio estão totalmente abertos, e esses canais, quando se tornam totalmente abertos, eles se tornam inativos. Então, nesse período aqui, ó, esse período absoluto, que está em rosa, eu posso ter estímulo por cima de estímulo e eu não vou ter um potencial, não vou gerar um gradiente ou uma força elétrica necessária para desencadear um novo potencial de ação. Por isso que a gente chama que o potencial ele vai ser refratário absoluto, ou seja, nenhum estímulo vai ser capaz de disparar outro potencial de ação. Por quê, Thiago? Quais são os motivos? Os canais de sódio dependente de voltagem estarão totalmente abertos e quando isso acontece, eles se tornam inativos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um período refratário relativo, ou seja, vamos entender. Se você pensar que nesse caso aqui, ó, eu tenho a membrana da minha célula, que ela pode ser excitável, porém, para eu ter um novo potencial de ação aqui, eu preciso ter um estímulo maior que o normal. Por que maior, Thiago? Lembra que eu falei que nesse caso aqui, ó, olha para cá, olha para o vermelho. Para mim conseguir ter uma despolarização completa, eu preciso que esse estímulo ele ultrapasse o limiar. Então, olha para o limiar aqui, ó. Então, eu saí do repouso, ó, aqui menos 70. Vou até botar a conta aqui. Sair do repouso. Vou botar aqui amarelo. O amarelo não vai ficar legal. Sair do repouso. Então, veja aqui, ó. Eu tenho um repouso. Vou fazer uma linha. Fui até o limiar. Então, eu preciso ultrapassar o limiar para ter despolarização. Então, olha para cá. Compara o tamanho dessa barra aqui. Agora, olha para cá. Se você observar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, daqui para cá. Se você olhar, a diferença que eu tenho por ter uma membrana hiperpolarizada e ter uma permeabilidade que está baixa, uma excitabilidade que está baixa, ou seja, ela não está alta, como se a membrana estivesse no repouso aqui, ó, próximo de 70, eu preciso ter um estímulo tão forte que ele ultrapasse esse potencial. A mesma coisa que precisa aqui. Só que nesse período, ó, se você olhar só para a barra azul que eu fiz aqui, ó, quais das barras é maior? Você vai concordar comigo, ó, que essa barra aqui, ó, ela é maior do que essa. Ou seja, o estímulo que eu preciso ter aqui para ultrapassar o limiar é maior do que aqui. Por isso que a gente chama que esse período ele é relativo. Ou seja, a minha membrana ela está excitável, ela está permeável, tá. Mas ela está permeável como se estivesse no repouso? Não. Eu preciso de um estímulo mais forte, justamente porque a diferença aqui está mais alta. Então eu preciso que esse estímulo ultrapasse o limiar. E eu estou partindo de um lugar mais longe. Imagina o seguinte exemplo. Imagina que eu tenho uma disputa, eu tenho uma corrida, e esses corredores eles têm que ultrapassar 100 metros o mais rápido possível. Esse cara aqui, ele parte do ponto 0 até 100. Esse aqui, ele parte do menos 10, passa pelo 0 até chegar no 100. Ou seja, ambos, nesse caso, esse cara aqui vai ter um dispêndio de energia maior, porque ele vai partir de mais longe. Ele parte do negativo. Ou seja, ele parte do muito negativo para ultrapassar o limiar. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui no período refratário relativo. Eu posso ter um estímulo novo? Eu posso ter um novo potencial de ação? Eu posso, contanto que o estímulo seja maior do que o estímulo inicial. E aqui a gente vai observar que eu tenho o neurônio, né, e esse potencial de ação ele vai ser de maneira saltatória. Então, aqui a gente vai fazer uma breve revisão, coisa que eu acredito que a grande maioria de vocês já viu isso em algum momento, seja quando você for estudar sistema nervoso autônomo, sistema nervoso como um todo. Então aqui eu tenho o neurônio, eu tenho um núcleo desse neurônio aqui, eu tenho os dendritos, que são essas pontas, aqui eu tenho um corpo celular, e aqui eu tenho o que a gente chama de zona de gatilho. Ó. Aqui é onde eu vou ter esse disparo. Então imagina que esse meu neurônio,
A gente vai ver isso como na próxima aula, quando a gente for falar de sinapse. Então eu vou ter várias informações chegando aqui, ó, informações que vão ser positivas, negativas. Essas informações elas vão somar e aqui nessa zona aqui que a gente chama de zona de gatilho, eu vou disparar esse potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai saltar de um ponto para o outro. Então lembra que isso aqui eu tenho um bainho de mielina, que a função disso é um isolante, né, para que essa condução nervosa ela se torne de maneira eficiente, até chegar aqui nessa ponta aqui, que seria a comunicação desse neurônio com esse neurônio. Então aqui, quando chega nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma sinapse, que é o conteúdo da próxima aula. Então, não faz sentido aprender sinapse se eu não sei como que o potencial foi deflagrado, se eu não sei como que acontece o potencial de ação. É por isso que a gente está tentando construir as aulas nesse raciocínio mais contínuo. É como se fosse uma história, e realmente é uma história, só que ela tem início, meio e fim. Tiago, leva para a prática isso. Né? Você vai ver que boa parte das questões elas vão ser de maneira contextualizada. Boa parte dos anestésicos, imagina que você vai fazer lá um procedimento estético ou até cirúrgico, por uma doença, ou por estética, enfim, e o médico vai lá e bota um anestésico local. Então, você vai fazer um procedimento na mão, você recebe lá um anestésico. O que você tem? Redução de sensibilidade no local, onde o médico aplicou lá a anestesia. Porque, dependendo da classe do anestésico, eles vão inibir os canais de sódio dependendo de voltagem. E aí você pensa, poxa, se o anestésico inibe os canais de sódio dependendo de voltagem, estou falando de maneira bem geral, tá? Dependendo do tipo do anestésico, ele pode desencadear funções, efeitos diferentes. Vamos pegar o exemplo que esse anestésico, especificamente, ele vai inibir os canais de sódio dependendo de voltagem. Quando isso acontece, eu tenho a inibição do processo de despolarização. Então, se o canal de sódio está bloqueado, não tem como eu ter despolarização. Então, nesse caso, não tem como eu ter a comunicação do sistema nervoso com o sistema muscular. Então, logo, qualquer procedimento que eu faça naquele local, eu não vou ter o estímulo necessário para sinalizar os receptores de dor que eu tenho na periferia, para estimular o meu sistema nervoso central e devolver uma resposta de dor. Ou seja, eu vou estar anestesiado. Então, você vai perceber que boa parte das questões elas vão ser de maneira contextualizada. Joãozinho recebeu o anestésico, explique os efeitos do anestésico, pensando especificamente nos potenciais de ação e na abertura e do fechamento dos canais independentes de voltagem. Então você vai ter que contextualizar. Então, se você sabe toda aquela sequência de potencial de ação, a membrana está em repouso, eu tenho um estímulo, ela despolariza, entra sódio, repolariza, sai potássio, a bomba de sódio e potássio corrige. Então, se eu entendo todo esse mecanismo, eu vou conseguir responder qualquer questão dentro do conceito que a gente fala de potencial de ação. Então, vamos praticar. Então, aqui eu tenho uma questão, né, que eu vou deixar para vocês responderem. A gente já falou muita coisa ao longo da aula, então você pode ver a aula aí, voltar, assistir quantas vezes você quiser. E essa é uma questão de um edital passado, né, que foi cobrado em uma prova. Então, durante o potencial de ação, alterações transitórias na permeabilidade da membrana permite que sódio e potássio se desloquem de acordo com seus gradientes eletroquímicos. Então, aqui, para você entender isso, você precisa saber de difusão. A gente já falou lá, né? A quantidade de sódio no leque e no líquido. Esse composto aqui, o TEA, bloqueia a ativação do canal de potássio dependente de voltagem, que ocorre durante o potencial de ação. Então, nesse caso aqui, se ele bloqueou os canais de potássio, o que não vai acontecer aqui? Os canais de potássio eles estão envolvidos em que fase? No repouso, na despolarização ou na repolarização? Lembra que os canais de potássio eles têm relação com a despolarização da minha célula. Por outro lado, os venenos da maioria dos escorpiões e muitos inseticidas atuam lentificando a inativação dos canais de sódio dependente de voltagem. Explique os efeitos desses compostos sobre o potencial de ação da célula nervosa. Ou seja, e não esqueça de incluir sua resposta no sentido da corrente decisiva. Então, se eu sei que o veneno dos escorpiões, e a questão já te disse, eles lentificam a inativação dos canais de sódio dependente de voltagem, eu vou pensar que eu vou ter toda aquela sequência, né, de repouso, despolarização, repolarização, e o veneno, nesse caso, o que ele pode fazer? Ele vai lentificar
ou seja, ele vai deixar mais lento a inativação dos canais de sódio. Então, o que acontece nesse exemplo que ele deu? Eu posso ter canais de sódio que eles ficam ativos por mais tempo. Lembra, o que é a inativação? É eu fechar aquela comporta de sódio. Então, eu tenho um estímulo, a comporta de sódio ela abre, só que eu tenho que inativá-la, eu tenho que fechá-la. Nesse caso, o veneno ele deixa a comporta aberta. Então, aqui a gente vai observar que, dependendo do tipo especificamente da maneira que a questão for contextualizada, eu vou ter, nesse caso, o impedimento do processo de despolarização, ou seja, eu vou ter até uma despolarização, só que possivelmente eu não vou ter uma interpolarização, uma repolarização, perdão. Então, como é que eu responderia essa questão? Eu colocaria todos, né, toda aquela sequência de pouso, despolarização, repolarização, o que acontece com cada íon, e contextualizaria dentro desse exemplo que ele está colocando. A gente vai ter aulas, algumas aulas mais na frente, acho que a terceira aula, só sobre resolução de questão. A gente vai dar uma questão e a gente vai discorrer essa questão no quadro, explicando como que poderíamos, né, respondê-la da melhor maneira possível. Olha outro exemplo. Nas células, a separação das cargas elétricas ocorre nas regiões proximais à membrana celular. O gradiente elétrico entre o intra e o extracelular é conhecido como potencial de repouso da membrana e ocorre em todas as células. Se a permeabilidade da membrana a um íon muda, o potencial de membrana da célula muda, correto? E, se atingir o limiar, pode gerar potencial de ação, o que ocorre nas células excitadas. Lembra que eu comentei para vocês que eu preciso atingir o limiar, porque os canais de sódio eles não abrem de maneira organizada, né? Abrem um, depois abrem outro, e eu preciso ultrapassar esse limiar para todos os canais de sódio abrirem. É a lei do tudo ou nada. A propriedade única dos neurônios e células musculares que os caracteriza como tecidos excitados, ou seja, eles sofrem, né, manipulações. Representa sua capacidade de gerar e propagar sinais elétricos. O fluxo de informações através do sistema nervoso, usando sinais químicos e elétricos, coisa que a gente já discutiu, potencial de ação e sinapse, é uma das áreas de pesquisa mais ativas da pesquisa neurofisiológica da atualidade. Sobre o trecho acima, respondo as seguintes questões. Quais fatores mantêm o potencial de membrana em repouso da célula? A gente já discutiu o que é potencial de membrana, o que é potencial de repouso. Os fatores que mantêm o potencial de membrana de repouso na célula é justamente as cargas elétricas que eu tenho no leque, no leak e a contribuição das voltagens da bomba de sódio e potássio. Descreva quais as fases do potencial de ação e quais canais eletrodependentes estarão abertos em cada fase. Então lembra, eu tenho um repouso, então a questão B ela é uma continuação da A. Então eu tenho a minha membrana em repouso, então dentro, quando estou em repouso, o interior está negativo, fora está positivo. Se eu for dar um exemplo do neurônio, dentro eu tenho menos 90 milivolts, e nesse caso a minha comporta de sódio externa ela está fechada. A partir do momento que eu tenho um estímulo, essa comporta externa ela abre para o sódio, dependendo de voltagem, esse sódio começa a entrar, então eu tenho um fluxo de sódio na minha célula, até atingir mais 35 milivolts. Quando isso acontece, eu tenho o fechamento da comporta de sódio interna e a abertura da comporta de potássio externa. E o potássio começa a sair. E ele sai roubando no interior carga positiva, deixando dentro negativo, e eu chamo isso de repolarização. Ou seja, são duas questões que foram cobradas em editais anteriores, então eu tenho o mesmo raciocínio, o que é um potencial de repouso, o que acontece com a membrana quando eu despolarizo, entra sódio, e quando eu repolarizo, sai potássio. Então, fiquem com essas questões, tentem responder aí vocês em casa de maneira mais contextualizada. A gente vai ter aulas, por isso que eu não procurei responder detalhadamente as questões, porque eu quero que vocês façam isso, eu só comentei, e a gente vai ter aulas para discutir somente isso. Peço que vocês não fiquem presos somente nessa aula. Essa aula é um resumo do resumo para tentar ajudá-los. Nada substitui a leitura do livro, nada substitui vocês lerem capítulos de livro que tratam do mesmo assunto em livros diferentes. Então é interessante que você tenha esse background de informações da Margarida, do Silverton, do Guyton. Quanto mais vocês forem lendo, né, de fontes diferentes, mais fácil vai ficando a assimilação do conhecimento.
Se você gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha, manda para o teu amigo aí. Espero ter ajudado. Um grande abraço. E esse é o curso de pós-graduação aqui oferecido pela Universidade Federal do Piauí. Valeu e até a nossa próxima videoaula.